Começa agora o programa Em Destaque com Priscila Silvestre, aqui na Rádio Marujo Carioca. Olá pessoal, começa agora mais um programa Em Destaque aqui na Rádio Marujo Carioca. Eu sou a Priscila Silvestre e vou aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto que não sai da boca do povo, que é o coronavírus. Como vocês puderam acompanhar nas minhas redes sociais do programa, meu Instagram, Prissilvestre_, e do programa Em Destaque Programa, eu estive no litoral agora para saber como é que fica a situação por lá, porque o turismo fechado, as praias toda com policiamento, os hotéis não estavam mais fazendo check-in, enfim, a situação, né, como é que vai ficar, não só aqui na nossa capital, como aí no Rio de Janeiro, em todos os lugares. E eu saí perguntando para as pessoas sim, porque pânico, crises de medo, como fica a economia aqui do Brasil, quando isso vai acabar, tudo isso está na cabeça sim da população. Estou gravando aqui de casa, estou no confinamento social, como todo brasileiro que pensa um pouquinho deve estar fazendo a mesma coisa, mas eu conversei com diversos profissionais para a gente falar um pouquinho sobre isso. E um deles é a psicóloga Ellen Moraes Senra, do Rio de Janeiro, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do medo. O que ela está sentindo, tanto no consultório como profissional, que está acontecendo aí com as pessoas que estão convivendo nessa fase de Covid-19. Então se apresente e fala um pouquinho pra gente sobre isso, Ellen. Olá pessoal, eu sou a psicóloga Ellen Moraes Senra e estou aqui para conversar com você sobre o Covid-19, o tão temido coronavírus que está aí na boca do povo, né? Todo mundo falando sobre esse assunto, todo mundo imaginando, pensando em inúmeras coisas sobre esse assunto, e é claro que isso traz grandes impactos na vida do ser humano, nas nossas vidas de maneira geral, mesmo para mim, enquanto profissional da área da psicologia. Bom, é fato que esse vírus tem trazido muito medo, muita histeria, muito pânico, mas também muita divergência. É algo extremamente importante que nós possamos parar para analisar e pensar nos impactos que isso está trazendo para a vida do ser humano. Estão havendo muitas discussões por conta desse vírus. Uns acreditam, outros não acreditam, e tem ainda aquele grupo que acredita, mas que não está nem aí porque acha que é o seguinte: se pegar, pegou e vida que segue. Mas nós precisamos ter senso de coletividade. A verdade é que nós não sabemos ainda de fato o que é esse vírus. Sabemos algo sobre a sua maneira de se comportar, sabemos que ele sofre mutação, mas nós não sabemos de fato como ele vai responder de organismo para organismo. Sabemos do grupo de risco, mas temos que parar para pôr a mão na consciência, não só pensando em nós e nos nossos familiares, mas também em todas as pessoas que nós podemos expor ao nos colocar nessa posição de se pegar, peguei. Ellen, a gente sabe que o medo tá por todas as partes, sim. Mas o que você tem sentido aí no seu consultório? Porque muito também se fala de fake news, especulações. Hoje com as redes sociais muitas pessoas querem ser donas da razão, todo mundo quer opinar, palpitar. Tem gente espalhando por aí vídeos falando sobre assuntos e achando que realmente são donas e donos da verdade. Quanto que isso contribui para deixar as pessoas mais assustadas, né? Explica pra gente um pouquinho. Enquanto psicóloga clínica, eu tenho percebido o grande impacto que tem na vida dos meus pacientes em relação ao aumento da ansiedade deles. Vamos lá, eu tenho alguns pacientes que já são diagnosticados com um transtorno de ansiedade. Dito isso, nós já sabemos que esses pacientes têm uma propensão maior e uma vulnerabilidade maior a qualquer situação de crise, que nada mais é o que nós estamos vivendo nesse momento. Estamos num momento de crise que já eleva naturalmente os nossos níveis de ansiedade, mesmo de quem não sofre de nenhum tipo de transtorno de ansiedade. Porém, pacientes que já tinham a ansiedade como algo pré-existente estão sofrendo muito mais, porque suas crises estão mais
presentes e estão sendo mais constantes. E é claro que fake news, notícias que estão sendo compartilhadas a cada fração de segundo via redes sociais, via aplicativos de mensagem, acabam contribuindo para que essa ansiedade realmente fique ainda mais elevada. O que, é claro, gera aí um grande conflito, porque esses pacientes, eles ao mesmo tempo que estão muito ansiosos e que estão precisando mais do que nunca de um suporte psicológico, na verdade também estão com medo de sair para ir ao consultório. E nós, enquanto profissionais da área, também temos esse receio. Afinal de contas, não há como saber quem é exposto e quem não é exposto a esse vírus, certo? Então, de maneira geral, está trazendo um prejuízo muito grande para a população, onde as pessoas estão tendo seus níveis de ansiedade muito elevados e não estão podendo ter o devido suporte. Para isso, o nosso Conselho Federal de Psicologia tem aí a resolução dos atendimentos online, né? Pode ser por videochamada, pode ser por aplicativos de mensagens, e também abriu uma brecha, né? Mesmo quem não tem o cadastro na plataforma online pode também realizar esse atendimento, pelo menos durante essa crise. Uma coisa que a gente sabe é que equilíbrio emocional é tudo em qualquer fase da vida. Então, que sugestões você dá para as pessoas passarem por essa fase, que não tem hora para terminar, mas que tem um pouquinho mais de equilíbrio emocional para saber lidar com essas crises, medos, ansiedades, enfim. Que dicas você deixa para o pessoal? É claro que todos nós queremos saber como lidar de maneira assertiva com essa crise. Mas sejamos honestos, uma crise é uma crise e, como tal, ela deve gerar impactos emocionais na sua população. Até mesmo porque muitas vezes o medo, apesar de ser visto como algo muito negativo, vai ser o que vai impedir você ou a sua família de se contaminar. E é justamente por isso que a maneira mais assertiva de enfrentar essa crise é seguindo à risca as orientações dos órgãos de saúde e do governo da sua cidade, do seu estado, né? Porque são essas pessoas que estão com o jogo na mão, vamos por assim dizer. São eles que têm acesso a 100% das informações fidedignas que existem no momento a respeito dessa crise. Então, é justamente a orientação deles que nós precisamos seguir, por mais difícil que seja. Fora isso, evitar ficar olhando toda hora redes sociais, evitar ficar vendo e replicando mensagens que são recebidas por outros canais que não sejam oficiais, até mesmo para se respaldar, e evitar mesmo para que a sua crise, ou para que a sua ansiedade, ou para que o seu medo acabe elevando tanto ao ponto de você perder o controle. Fora isso, ter medo é normal, se sentir ansioso é normal, e é normal também que você se sinta desconfortável diante de algo que não está 100% ao seu alcance. A gente vê um pouco de movimentação nas redes sociais falando: compre do mercadinho da esquina, vamos comprar do microempreendedor, do pequeno empresário, enfim. Mas todos estão com muito medo, principalmente porque não tem hora para acabar essa crise. Então, como que você vê o microempreendedor, o microempresário, enfim, aquele dono da quitandinha, aquele dono daquela lojinha de artesanato? O que você tem a dizer para eles para conter esse medo, essa ansiedade e toda essa fase caótica? Agora, falando um pouquinho dos microempreendedores e empreendedores individuais e qualquer pessoa que tem o seu próprio negócio, é claro que a sensação de desespero é muito grande, a sensação de previsão do futuro é muito grande. Nós estamos passando por uma crise que vai, com certeza, e na verdade já está impactando na economia, e é óbvio que pequenas empresas e pequenos empreendedores são aqueles que vão sofrer muito mais com esses impactos. É claro que essas pessoas estão desesperadas e, infelizmente, são algumas delas que estão vivendo de maneira mais egoísta nesse momento. E é justamente por isso que nós precisamos nos unir mais do que nunca para auxiliar esses pequenos empreendedores e empreendedores individuais. Pois quem tem carteira assinada, quem é concursado, quem tem seu salário ali intacto, o momento agora é de união e não de deixar de dar suporte, de prestar suporte a esses profissionais. Afinal de contas, se você paga os seus serviços
todo mês para fazer, seja uma massagem, seja uma atividade física, seja uma terapia, você pode continuar pagando e fazer uma modalidade remota, ou seja, online, à distância. Não que a qualidade vá mudar, mas em breve essa crise há de acabar e nós poderemos então buscar aí retomar a nossa vida normal. Mas vale lembrar para todos que esses empreendedores, especificamente falando, vão sofrer um impacto muito maior, porque eles ganham por produtividade. E se as pessoas estão isoladas, eles não têm para quem vender. Então agora é o momento de lançar mão no online, seja para venda, seja para utilização de serviços, tudo que for possível informatizar, informatize. O dinheiro realmente mexe com as pessoas e acredito que daqui para frente isso vai deixar as pessoas cada vez mais instáveis, mais preocupadas. Então, como você deixa de sugestões para as pessoas saberem também lidar nessa fase com essa parte econômica, sem esse medo assim de será que eu vou conseguir ter dinheiro daqui em junho, agosto para pagar as minhas contas, como vou viver, enfim, porque há pessoas desde as domésticas até os grandes empresários que estão realmente sem saber o que fazer. O que você tem a dizer para essas pessoas no âmbito profissional agora? Bom, ainda falando dessa questão aí dos microempreendedores, empreendedor individual, é claro que essas pessoas estão apavoradas, com muito medo do impacto financeiro que vão sofrer. Mas vale ressaltar que não adianta se desesperar nesse momento. Nesse momento vale pensar em soluções. Lá na frente, quando tudo tiver passado, você estiver novamente no controle do seu negócio, você pode e deve correr atrás do seu prejuízo. Por hora, a única coisa que efetivamente você pode fazer é buscar aí um meio de transformar o seu negócio. E talvez seja algo que seja útil não só para esse momento atual, mas para futuras crises também. Afinal de contas, nós precisamos sair da caixinha para fazer diferente e também para que as pessoas tenham interesse em consumir o nosso produto. Então fica aí essa dica, estude e informatize. E a gente falando da sociedade no geral, numa hora como essa, numa pandemia, numa situação em que a gente não sabe o que acontece, tudo, mas que um precisa do outro. O que você avalia como primordial dentro da sociedade? Quais são os critérios, as características das pessoas que precisam ser colocadas para fora agora? O que você tem a dizer sobre isso, Ellen? Nesse momento, mais do que nunca, a nossa sociedade precisa se unir, fazer cada um a sua parte e ter o senso de coletividade. Mesmo que eu não represente o grupo de risco, mesmo que para mim não vá passar de sintomas de gripe, ou que não tenha grandes impactos, ou até mesmo que nem tenha sintoma, eu preciso pensar que existem pessoas que têm um grupo, estão dentro do grupo de risco e que têm um risco maior de desenvolver a doença. Então eu preciso pensar no meu colega ao lado, eu preciso pensar na minha família, eu preciso pensar nos meus clientes e nos meus pacientes. Logo, independente de ser no âmbito pessoal ou profissional, é importante que você lance mão do seu senso de coletividade. Esse não é o momento para pensar só em si. Esse não é o momento para praticar o egoísmo. Muito pelo contrário. O momento agora é de união, de força, de junção, para que nós possamos então aí ultrapassar essa crise da maneira mais rápida e da maneira mais ilesa possível. Sei que não é fácil, sei que cada um tem suas próprias questões e suas próprias razões para querer sair de casa, mas se você pode não sair de casa, por favor, não saia. E para finalizar nossa entrevista, a gente sabe que dentro desse contexto o mundo todo está inserido. Mas e o brasileiro nessa questão do coronavírus, nessa questão da empatia, de tudo? Como você, como psicóloga, como escritora, como uma pessoa que trabalha com a saúde mental e emocional das pessoas, como você avalia o brasileiro diante de tudo isso? Bom, gente, o brasileiro é o povo mais caloroso que existe, né? Isso sem citar o carioca, visto que eu sou carioca, eu entendo muito bem o impacto que tem pra gente ter que ficar recluso, não poder estar ali na aglomeração, fazendo festa, não poder estar curtindo. Eu mesmo estou tendo que cancelar a festa do meu filhote, que seria agora dia 8 de abril.
Não é fácil, sabemos disso, mas nós precisamos fazer alguns sacrifícios para conseguir ultrapassar essa crise. Então, vamos fazer a nossa parte, certo? Realmente a nossa sociedade precisa nesse momento entender que para voltar à vida normal, para voltar à rotina normal, nós precisamos nesse momento fazer pequenos sacrifícios. Eu digo pequenos, gente, porque imagine, poderia ser muito pior. Nós poderíamos ter que ser obrigados a permanecer isolados uns dos outros também, dentro de casa, como algumas pessoas estão sendo. E nós poderíamos estar em situação muito pior, vide outros países que já desenvolveram o corona em larga escala. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos segurar a nossa onda. Realmente é muito difícil, né? Ficar em isolamento, não participar das festinhas, não fazer festinhas, mas tudo isso há de passar. Mas para isso, primeiro, nós temos a obrigação de fazer a nossa parte. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Estou sempre disponível para qualquer dúvida que vocês quiserem tirar. A Pri deve colocar para vocês aqui minhas informações de contato, Instagram, WhatsApp. E vamos seguir, pessoal. Realmente é extremamente importante que nós possamos seguir fazendo a nossa parte. E vamos torcer para que isso passe logo. Afinal de contas, é uma crise. E após a crise vem a calmaria. Um grande beijo. Essa foi a nossa entrevista com a psicóloga Ellen Moraes Senra, que quem acompanhou pelo YouTube pôde ver no gerador de caracteres o Instagram dela, mas eu vou passar para você aqui que está nos ouvindo pela rádio Marujo Carioca, é @psicóloga Ellen Senra, Ellen com 2 L's e o Senra eu vou soletrar, S-E-N-R-A. Então entra lá no Instagram da psicóloga para você saber um pouco mais sobre o trabalho dela e também acompanhar tudo que ela faz, não só quanto ao Covid, mas também com a saúde emocional de todo mundo. E agora nós vamos para o quadro do Juntos pela Inclusão Social, que você também pode acompanhar pelo Instagram, que é o @Juntos pela Inclusão Social, com a defensora pública e criadora desse projeto, a Flávia Albaine. Juntos pela Inclusão Social. Olá pessoal, meu nome é Flávia Albaine, eu sou defensora pública e hoje nós estamos aqui para esclarecer um pouquinho da diferença entre o conceito médico e o conceito jurídico de deficiência. O conceito médico de deficiência, ele está diretamente ligado ao modelo médico de deficiência, que já vigorou no Brasil, mas hoje é considerado ultrapassado. De acordo com esse modelo, a deficiência ela corresponde a limitações físicas, sensoriais ou mentais que o indivíduo possui. E nesse caso, é o indivíduo que tem que tentar eliminar essas limitações e se normalizar para poder frequentar os ambientes sociais. A sociedade aqui ela permanece inerte, pois a deficiência é vista como uma questão individual do sujeito. Já no modelo social de deficiência, que traz o conceito jurídico atualmente adotado pelo Brasil, pois é a realidade trazida pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada pelo Brasil com status constitucional em 2009, e também a realidade trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, a deficiência ela passa a ser a resultante da interação entre as limitações que o indivíduo possui, mais as barreiras sociais que esse indivíduo encontra para conseguir exercer os seus direitos e deveres em condições de igualdade com os demais. Ou seja, a deficiência ela deixa de ser uma questão meramente individual para se tornar uma questão social, pois as barreiras que a sociedade impõe, elas vão significar muito na configuração ou não da deficiência. E nesse caso, a sociedade ela se torna protagonista, porque ela é responsável por eliminar essas barreiras, que podem ser barreiras de atitude, podem ser barreiras de infraestrutura e outros tipos de barreira, mas a sociedade ela fica responsável por eliminar essas barreiras para permitir que o indivíduo, ainda que ele tenha algum tipo de limitação, ele consiga exercer a sua cidadania em condições de igualdade com os demais. Por isso que a gente diz que, de acordo com o modelo social, a deficiência deixa de ser uma questão individual para se tornar uma questão social.
pois uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade com uma infraestrutura adequada, ela vai permitir que todos os seus cidadãos, com ou sem limitações físicas, mentais ou sensoriais, consigam exercer os seus direitos e os seus deveres em condições de igualdade. Então, gente, essa é a principal diferença entre o conceito médico e o conceito jurídico de deficiência. O problema é do indivíduo, no outro, o problema é da sociedade que não consegue se adaptar para receber e acolher todos os seus cidadãos da maneira como eles merecem. Muito obrigada e até a próxima. E dando continuidade ao programa Em Destaque aqui na Rádio Marujo Carioca, que eu estou fazendo de casa, assim como todo mundo que pensa um pouquinho e tem um pouco de consciência social deve fazer, ficar em casa, #fique em casa. Eu também conversei com a nutricionista Juliana Vieira, que você pode anotar o Instagram dela aí, @JuVieiraNutri, para perguntar como que fica a situação na gente em casa agora para não engordar, porque senão, passando por toda essa parte de confinamento, quarentena, distanciamento social, a gente ficando em casa com essa questão de crise, ansiedade, medo, o que tem mais para se fazer? Muitas pessoas vão comer. Então, como comer, o que comer de maneira certa, como a gente pode comer para conter essa ansiedade, o que a gente pode fazer em casa para não passar por essa fase e depois ficar com a balança com os quilos a mais. Então a Juliana Vieira vai dar essas dicas pra gente. Fique ligadinho, papel e caneta na mão e anote tudinho para você fazer isso e passar por essa fase com o corpo enxuto, porque não precisa ser verão para você ficar com o corpo enxuto. A saúde também está sempre em ação. Vamos lá, Ju, é com você. Oi, gente. Bom, respondendo a pergunta, é possível sim vocês ganharem bastante peso nessa quarentena. Porém, também é possível ser evitados, sabe? Além dos exercícios físicos, que está super em alta, né? Hoje em dia nós temos os treinos online, nós temos a possibilidade de você pegar artigos dentro da sua casa e poder se exercitar, né? Tanto por saúde, tanto por queima de caloria, né? Por perda de peso. Aí tem alguns truques alimentares que vão ajudar bastante. Então, eu separei eles com todo carinho pra vocês. Tá? Quando vocês fizerem, lembrem de mim também, né? Me marquem quando vocês forem postar, porque é bastante importante nesse momento, sabe? Na hora de vocês forem consumir, dê preferência para pratos pequenos. Nesses pratos pequenos, vocês, consequentemente, vão consumir porções pequenas. Isso, o cérebro vai entender que isso alimenta, que você só tem aquilo para comer. E isso vai te dar uma saciedade. Falando em saciedade, vocês tentem incluir mais frutas, frutas in naturas, com casca, fibras, linhaça, chia, aveia, sabe? São alimentos que dão muita saciedade. Vocês não vão ficar com fome logo em seguida, né? E outro truque bem legal é que quando vocês forem ao supermercado, quanto menos embalagem, melhor. Evitem os junk foods. Salgadinhos, batata frita em pacote, bolachas, doces, sabe? Evite alimentos açucarados, excluam açúcar. Não importa se ele é um açúcar de coco, se ele é um açúcar demerara, cristal. Nesse momento, nós estamos falando de ganho calórico. Então, a gente tem que ter déficit calórico. Então, vamos consumir adoçante. Se vocês não têm condições de ter um adoçante que mais indicado, que é o stevia, a talmatina ou xilitol, podem ingerir o sucralose, o ciclamato de sódio, porque é só nesse período, sabe? Esse período é muito importante, essa exclusão. Então, quando vocês voltarem à rotina, introduzam novamente, né, os outros tipos de açúcar.
Muito importante também fazer a troca do chocolate, sabe? Vocês trocarem o chocolate ao leite, chocolate branco, né? Por cacau 70%, 80%, 90%, sabe? Ou até mesmo chocolate sem açúcar. São pequenos truques que vão fazer grande diferença, tá? E não esqueçam, muita água, consumam bastante água, procurem saber quantos litros vocês têm que consumir em repouso por dia, isso é muito importante, sabe? Agora que vocês têm esse tempo mais ocioso, aproveite para cuidar de vocês, da alma, do corpo, sabe? Não desistam, tô aqui com vocês. O Mangata Residencial é o condomínio de luxo que traz tranquilidade e exclusividade no imenso mar de Minas. Saiba mais no @Mangata Residencial ou acesse o site mangataresidencial.com.br. E como o nosso programa é cheio de surpresas e tudo que é em destaque está aqui, vai estrear agora uma coluna maravilhosa com o influenciador digital Teus Alves. E ele vai falar hoje sobre o coronavírus, dando dicas do que você pode fazer na quarentena, mas de um jeito meio debochado. Afinal de contas, a gente precisa de um pouco de otimismo nessa vida, não é? Confira aí. Coluna Teus Alves. Vocês, dá um beijo aqui. Como é que vocês estão, gente? Pra quem não me conhece, eu sou influenciador digital Teus Alves. E esse aqui é meu programa. Ai, que bonito, gente. Falar que é meu programa é incrível. Aqui de trás, ó, tá tudo olhando pra minha cara sem entender nada. Mas por que gente? É muito legal falar assim que é meu programa. E falando nisso, meu programa vai acontecer toda quarta e domingo vai ter reprise lá na rádio Marujo Carioca e no YouTube também. Eu tô muito apresentado assistindo o vídeo e não tá entendendo por que eu tô falando tanto. É porque o programa vai passar na rádio, então as pessoas têm que ouvir. Será que a minha dicção tá boa, gente? Porque esse é meu primeiro dia aqui no programa, né? Me convidou pra fazer parte, assim, né? Ter um quadro, ter uma coluna, fazer parte do programa. Eu gosto de repetir, eu gosto de deixar isso claro. E aí, como a galera tá muito falando sobre o coronavírus, que é a epidemia aí que tá rolando no mundo, então ficar dentro de casa, gente. Eu já fiz tudo, mas não tem nada mais pra fazer. Aí eu separei aqui algumas dicas pra ajudar você, coleguinha que tá assistindo o meu programa. E aí você não sabe o que fazer? Eu assim, tipo, meu Deus, o que é que ele vai falar? Calma, gente. Tá tudo sob controle aqui, tô dominando tudo aqui, tá ótimo. Tô suado, tô nervoso, mas tá seguindo o baile, ó. Parabéns pra mim. Ó, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é arruma a casa, lava a louça. Aquela telha de aranha que fica circulando a sua casa, tira ela, porque assim, eu aqui em casa, meu amor, parece que é o Homem-Aranha que tá aqui em casa, de tanta telha de aranha. Acho que é importante também, gente, assistir meu programa, tá? Ouvir o programa na rádio e assistir o programa lá no YouTube, tá bom? Toda quarta-feira, às 2h da tarde. Gente, eu tô muito apresentador, eu tô gostando dessa coisa, sabe? De apresentar. Tá maravilhoso, gente, tô dominando aqui, tá ótimo. E outra coisa também, gente, muito importante, não sair de casa. Só saia de casa se você tiver alguma coisa muito importante para fazer na rua, como ir no supermercado, padaria. Eu, meu amor, já não tô saindo do supermercado, que a gente não tem nem dinheiro mais para ir no supermercado. Aí o que a gente faz? Faz um mexido com o que sobrou aqui em casa, né? Eu espero o carro do ovo passar lá embaixo. 40 ovos por R$10. A gente vai lá e compra esses ovos, porque é o dinheiro que a gente tem para comprar ovo, tá? Aí a gente faz o quê? Faz omelete. A gente faz doce. Doce não tem como, né, meu amor? Mas eu inventei isso aqui agora. Mas tem muita coisa pra fazer com ovo, tá? Então, assim, a gente não pode sair na rua. É a dica que eu dou pra vocês. Muito importante. Só saia de casa se tiver alguma coisa importante, tá? Eu, como assim, não tenho muita coisa pra fazer na rua, também não tenho muito dinheiro pra fazer, então a gente acaba ficando de casa, tirando as teias de aranha, depilando a Chewbacca, fazendo a unha. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não teve muito conteúdo, que, assim, não teve. São umas dicas que eu quis dar com essa vinda aí do coronavírus. Eu quis dar algumas dicas, que são dicas que vocês já sabem, mas eu tive que vir aqui dar minha voz a tapa, porque o programa vai passar na rádio também. Então as pessoas estão me ouvindo e outras estão me assistindo. Tá bom, meu amor? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Falei demais, gritei demais, suei aqui um buço, mas tá tudo certo, controlei. Acho que foi bom, gente. Às horas da tarde e domingo a reprise estarei eu aqui
talvez em outro lugar, talvez invadindo alguma coisa, talvez no sofá da sua casa. Você que decide, tá bom? Beijo! E para finalizar o nosso Em Destaque de hoje, que foi gravado em casa, assim como todo mundo está fazendo, ficando em casa, quero deixar para vocês mais uma novidade. A partir de semana que vem, eu tenho um parceiro apresentando comigo o Em Destaque, o Aref Memari Shukr. Então, além de mim, vocês vão ter mais um companheiro todas as quartas-feiras aqui na Marujo Carioca, no Em Destaque e depois no YouTube, nas redes sociais, enfim. E ele mesmo vai se apresentar para finalizar o nosso programa. Vejo vocês na quarta que vem e depois vocês assistam o nosso programa no YouTube, que vai ficar disponível logo logo, e também tem um Em Destaque no YouTube, no nosso canal. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Em Destaque Programa ou no meu, Pri Silvestre _. Um grande beijo e agora vejam o Aref, o nosso novo companheiro que estará com a gente na semana que vem. Fala galera, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Aref Memari Shukr. A partir do próximo programa, no dia 1º de abril, eu vou ser o novo apresentador. Estava faltando um apresentador, vocês não concordam comigo? Nosso programa Em Destaque, tá bom? Vejo vocês lá, hein?